mental. Bem, gente, começa agora, aqui na Cultura FM, o programa Fala Psico com Daniela Pontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 9 de julho de 2025. O tema de hoje é o ninho vazio e a nossa convidada é a Andréia Sgarione, ela que é psicóloga. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite, viu, Dani? Seja bem-vinda, eu que agradeço a sua disponibilidade. Uma boa noite também às pessoas que nos acompanham através do YouTube e também através do TikTok. Andréia, contextualizar o que é esse ninho vazio, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né? O que significa o termo ninho vazio? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar assim, por exemplo, todos nós somos animais, nós temos a graça de sermos racionais, né? Mas assim, comparando com as passarinhas, vamos dizer assim, não sei se esse é o feminino certo de passarinho, elas têm um ciclo de vida, onde elas criam um ninho, elas vão sempre estar, a natureza delas é sempre estar procriando. Então, elas vão criar o passarinho até ele voar, para ela ter um outro ciclo, e isso vai até ela morrer, ela não vai ter outro objetivo. Agora, com as mães humanas é diferente. Por mais que tenha um ciclo, é diferente. Então, assim, a ideia da mãe é sempre criar o filho para ele ter autonomia, independente da idade. Só que o que é mais difícil para as mães? As mães nunca querem que os filhos fiquem sem ela. Quando uma mulher se torna mãe, ela não tem mais medo de morrer, ela tem medo de deixar os filhos, né? Por exemplo, você tem filhos, você ama sua mãe. Só que se você morrer, você vai acreditar que nem a sua mãe vai cuidar tão bem assim dos seus filhos, né? Então, a maioria das mães, elas são mães com exclusividade, né? Mesmo que uma pessoa ela tenha uma profissão, ela é casada ou não, quando ela se torna mãe, o ser mãe vai se tornar a totalidade da vida dela. Então, quando isso tirar, é uma parte muito importante. Então, causa muito sofrimento. Então, quando existe uma programação, vamos dizer assim, o filho vai para a faculdade, depois ele não vai mais voltar para casa. Talvez algumas mães se preparem, mas quando isso acontece de repente, é diferente, a mãe não está preparada. Porque, principalmente aquelas mães que são super protetoras, que elas não dão autonomia para o filho, elas acham que o filho não vai sobreviver sem ela. Então, essa é a parte muito difícil. É quando o filho vai bater as asas, sem ela ter preparado esse tempo, aí ela vai sentir um ninho vazio. Só que ao contrário da passarinha, que vai vir outro ovinho, na vida da mãe não vai ver. Ela vai ter que esperar talvez os netos ou nesse contexto. Então, assim, é sempre quando um filho sai de casa. Seja para casar, seja para estudar, ou quando simplesmente... o pior é quando é inesperado. Aí a mãe sofre mesmo com o ninho vazio. Andréia, isso é algo que fica mais evidente assim na sociedade contemporânea, porque as mães de antigamente elas tinham 14, 15, 16, 20 filhos e às vezes esse ninho não chegava a ficar tão evidente vazio, né? Porque o filho saía, mas nascia outro, às vezes a mãe estava no casamento de um filho, mas ela estava grávida de outro, né? Ela estava com o bebê, então assim, às vezes ela não tinha nem tempo de sentir o sofrimento daquele filho saindo de casa, porque ela estava ali, né, com demandas de outros filhos. Sim. Hoje a gente vê que as famílias são mais reduzidas, tem 2, 3, 4 filhos, e a hora que um filho sai, aí você sente mais a ausência. Você acha que isso tem relação? Tem a ver porque, por exemplo, a mãe que ela se dedica para mais filhos, ela dá menos tempo para cada um. Sim. Infelizmente, né? Não porque elas queiram. Então, se você só tem 1 ou 2, então você vai sentir muito mais. E aí os filhos também saem, e geralmente os filhos não estão mais tendo filhos. Elas não vão ter um outro ovinho, elas não vão ter um neto. Então, agora está... E assim, nós estamos tendo um movimento também de que muitas mães estão sendo mães exclusivas, né? Elas se preparam profissionalmente, as mães estão tendo filhos mais tarde, né? Hoje está na faixa dos 35 anos para o primeiro filho, então ela já teve uma reserva financeira, então ela vai parar por aqueles, vamos dizer assim, 5 anos até a criança ir para a escola, então ela foi totalmente dedicada. Então pode ver, quando a criança vai para a escola, quem chora mais é a mãe do que a criança. A criança chega, vai com a professora, com os coleguinhas, e tá tudo bem, e a mãe sai chorando muito mais.
por conta dessa dedicação que ela teve, né? Então, hoje é diferente, principalmente para essas mães que se dedicam exclusivamente. É mais difícil do que assim. Por exemplo, uma mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha também. Só que quando ela vai se dedicar a ser mãe, todas essas outras personas que ela tem vão ficar em segundo plano. Uhum. Então, qualquer coisa, por exemplo, um sofrimento com uma mãe vai ser muito maior se o sofrimento for relacionado ao filho. Uhum. Então, sempre é muito difícil, porque pelas mães, elas sempre colocariam os filhos ali dentro do ninho, embaixo da asa e nunca mexeriam. Então, elas pensam assim, ou é para casar, por exemplo, é um filho que já está bem adulto, que ele vai casar, é menos difícil para a mãe quando ela tem uma profissão já estabelecida e que ela não se dedicou totalmente ao lar. Uhum. O ninho vazio é mais difícil para aquelas mães que exclusivamente ficam no lar. Uhum. Para elas é mais difícil. Para as mães que trabalham, isso é diferente porque elas não, infelizmente, porque assim, se você parar de trabalhar para cuidar do seu filho, você vai se culpar porque você não está trabalhando. Uhum. Se você fica ali, enfim, eu sempre falo para as mães, nasce uma mãe, nasce. Uhum. Você sempre vai se culpar. Por alguma coisa. É, seja por excesso ou seja por falta. Então, é esse o momento que talvez muitas mães vão retomar a profissão, vão escolher uma outra profissão para que a vida dela não gire em torno dessa falta. Todos nós somos falta. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, quando você escolhe, mesmo que seja uma coisa melhor, alguma coisa vai ficar para trás. Então, as mães pensam assim, por isso que tem muito conflito entre sogra e nora, né? Porque a mãe acha que a nora nunca vai cuidar do filho dela como deveria, enfim, né? E gera o sentimento de eu perdi para ela, né? Isso, como se fosse uma disputa, e não é? Na verdade, vou usar de novo o exemplo dos passarinhos, eles têm estabelecido o começo, meio e o fim. Só que nós não vamos ter esse fim. Que bom, né? Uhum. Mas aí porque cada mãe vai ser diferente. O sentir desse ninho vazio, para cada mãe vai ser diferente, porque cada mãe tem uma história, cada filho vai ter uma história. Só que todas vão sofrer. Não existe. Mesmo que ela ame, que ela sabe que o filho vai ter uma carreira profissional, ou que ele vai criar uma família, sempre para ela ela gostaria até que talvez essa família estivesse ali com ela junto, né? Para não ter que ir embora. Ninguém quer se despedir do filho, né? Uhum. E toda mãe ou pai, né, passa por isso ou algum perfil mais propenso a sofrer por esse ninho vazio? O sofrimento ele vai existir sempre. Só que quando as mães têm mais isso mais estabelecido, isso vai acontecer, que vai ter esse ciclo, que ela vai dar uma ressignificação para a vida do filho, onde existem mães que sonham com isso, que o filho voe. Então, Mamãe águia. isso. Então tem mães que elas não vão sofrer, mas vai ser diferente. Elas não vão sentir como uma perca. Elas vão sentir que talvez elas tenham cumprido esse papel, que era o que ela desejou para o filho. Geralmente, quando se tem esse planejamento, já sofre menos, mas sofre. Mas aquela mãe que ela não quis ou que ela não se reestruturou como mulher também, porque ela não se reestruturou, por exemplo, no sentido assim, de realizar os próprios sonhos, que às vezes você vai ter que abrir mão de alguns momentos com seu filho para uma ascensão de carreira, para você fazer uma viagem dos seus sonhos e tal. As mães conseguem fazer isso melhor, são mães que sofrem menos. Mas sofre. Eu falo mamãe águia porque as águias elas têm esse perfil de criar autonomia nos filhotes, né? Isso. Então, quando ela percebe que tem algum filhote que ele tá ficando muito tempo no ninho e ele não tá desenvolvendo autonomia, ela sobe no cume da montanha e ela solta porque ela quer que ele tenha autonomia.
Então, dá, né, solta e ele vai caindo ali. Se ele não voa, ela dá um rasante, pega ele, sobe e solta de novo, até ele desenvolver autonomia, porque ela quer que ele voe. Porque ela quer que ele tenha uma vida, né? Uhum. E uma vida independente dela. Mas algumas mães não criam os filhos para independência, elas criam os filhos para a dependência. Isso. Elas querem que os filhos fiquem em função, como se elas fossem existir a vida inteira, né? E não E como se os filhos vão suprir tudo que elas desejaram. sim. Até vou criar, de certa forma, um certo conflito, porque algumas mães, assim, quem tem irmãos, geralmente pensa que o irmão é o favorito da mãe, né? Mas se você olhar num todo, o filho favorito da mãe é sempre o que é mais frágil. Ela sempre está ao redor daquele que ela sente que tem uma necessidade maior. Se você pensar em todas as pessoas que você conhece que têm irmãos que falam assim, ai, o João não vai. Você pode ver que é exatamente o João que a mãe está mais em cima ali. Porque ela não quer que, ao mesmo tempo, ela quer que ele tenha autonomia, mas ao mesmo tempo, talvez ela não confie que ele vai. Porque a vida inteira talvez ela fez por ele. A pior coisa que uma mãe faz para um filho é fazer tudo por ele. Porque se tem uma coisa que é triste, que eu vou dizer, mas as mães vão ter que ensinar os filhos a viverem sem ela. É esse o grande objetivo de uma mãe. O Winnicott fala, né? A mãe boa é aquela que se torna desnecessária. Dispensável. Dispensável. Mas sempre vai correr no colo da mãe, né? Existem coisas assim, não tem, é a maior ligação que uma pessoa pode ter, né? É com a mãe. Então, nunca vai haver, de fato, um desencontro ou vai cortar, de fato. Bom, a gente fica com a marca da mãe para sempre no nosso umbigo, né? Então, é o maior laço que a gente tem. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Dúvidas sobre saúde mental? Mãe, estamos transmitindo Fala Psico. De volta com o Fala Psico. Um recado. Pediram para informar que amanhã o sepultamento do senhor Nelson Barbosa de Castro será às 13h30 no cemitério de Naviraí. E também nós temos a Aninha, nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Boa noite, Aninha. Ela está desejando uma ótima noite aos convidados, uma ótima noite a você, Andréia. E dando continuidade aqui às perguntas do Fala Psico, Andréia, quais são os sinais emocionais mais comuns de quem está vivenciando esse momento do ninho vazio? A gente poderia colocar como principal fator seria a depressão. E a depressão, ela é o quê, né? A apatia, aquilo que a pessoa sabe que ela precisa fazer, mas ela não consegue. Então, é como se aquela mãe tivesse parado a vida
Ela parou, ela não consegue dar continuidade ou fazer nada que seja importante para ela. Então, esse é o principal sinal de que, assim, tudo ela dependia do filho, e aí, ou ela criou essa dependência, até como você disse, né, que ela criou a dependência no filho, e aí ela parou no tempo. Ela não dá seguimento a nada na vida dela. Então, esse é o principal adoecimento que a mãe tem. Quando ela realmente, ela se sente numa inutilidade, como se a vida dela tivesse acabado, porque esse filho saiu de casa. E esses sinais, eles são sinais suficientes para que ela procure ajuda. Sim, sim. Até porque a ajuda ela é bem-vinda em qualquer momento. Sim. Mas quando você está passando por uma mudança muito grande, é muito importante que você tenha esse cuidado, porque você não precisa. O grande problema do ninho vazio é se sentir sozinha. E assim, existe a solidão e existe a solitude, né? Então ali ela não consegue ter essa solitude, que é estar bem sozinha, né? Que nós temos que também nos sentir bem quando nós estamos só na nossa própria presença, né? Isso seria solitude. Então, quando ela começa, talvez, ter desentendimentos com os outros filhos ou com as outras pessoas, ou ela começa até a atravessar um limite sobre, por exemplo, ela não sai da casa do filho. Ou ela vive, ao invés de fazer as coisas para ela ainda vai continuar fazendo pelo filho, que daí já vai gerar conflitos até para esse filho, independente se ele está morando sozinho ou com alguém. Então, quando ela começa a sentir isso, que aí ela precisa de ajuda. E existe a diferença entre o ninho vazio causado pela saída dos filhos e o causado pela perda, né, por motivo de morte? Sim, porque no processo natural da vida são os filhos que enterram os pais, né? Uhum. Então, quando é um processo de luto, aí a gente nem fala mais em ninho vazio, né? A gente fala de um ninho rompido, né? De um atravessamento muito maior. Que não é aquela, assim, por exemplo, do ninho vazio do natural, que o filho vai estudar, ou que o filho vai casar, ela vai continuar vendo o filho, né? O filho vai continuar na vida dela. Agora, no processo, a gente até nem poderia falar um ninho vazio, né? Por conta da, assim, quando a gente estuda o luto, né, para atender, a gente sempre, não tem como medir uma dor, mas a gente coloca que perder um filho de 0 a 10 seria o 10. Perder a mãe seria o 9. Perder um irmão seria 8. Então, assim, não existe uma dor maior emocional para uma pessoa do que perder um filho. Então, seria já um processo diferente, assim, até de reconstrução mesmo. Uma dor máxima. Isso. Uhum. E a saída dos filhos pode despertar outras questões emocionais adormecidas, alguns gatilhos? Principalmente se essa mãe ela não teve uma boa convivência com a própria mãe dela, se ela teve abandono. Às vezes ela pode ter sido abandonada por familiares, ou ela pode ter sido até abandonada pelo cônjuge, ou coisas assim. Então, é como se ela achasse que o filho nunca fosse embora. Então, é mais difícil ainda, né? Lidar se a mãe já tem outras questões anteriores de abandono. Aí o filho não está abandonando, ele só estaria seguindo o ciclo natural da vida. Mas aí ela vai sentir mais, principalmente quando elas são atravessadas por perdas, ou uma expectativa muito grande, ou que ela é surpreendida, principalmente por essa saída desse filho. É bem mais difícil. Então, volta, talvez, coisas que estavam adormecidas, mas também pode despertar outras coisas novas, né? De talvez ela até pensar assim, num excesso de dedicação que ela teve, ela vai achar assim, nossa, eu me dediquei tanto e ele vai embora. Mas, na verdade, ela fez o que ela deveria fazer. Mas pode não só de coisas anteriores, como vir coisas novas, né? E dentro desse processo do ninho vazio também podem vir conflitos relacionados
as situações que são advindas disso, né? Por exemplo, o filho ele sai de casa para um relacionamento, um casamento. E essa mãe, ela não, né, tem essa dificuldade, está passando por esse processo e ela não respeita ali o limite, ela quer estar o tempo inteiro na casa do filho, esse filho limita. Você já viu, esses dias eu vi um vídeo de uma sogra pisoteando o vestido de noiva Nora. da nora. Eu já vi em Chá Revelação, ao invés do casal ali se abraçar, a mãe, houve até uma polêmica que eu vi esses dias, né? O filho empurrou a mãe para ele abraçar primeiro a esposa, que eles iriam saber qual seria o sexo do bebê. E aí as pessoas começaram uma polêmica, que eu li até alguns comentários, assim, das pessoas falando que realmente ela atravessou um limite, né? Uhum. Então, tem muito disso também, né? De, assim, as mães criarem esse conflito. E as mães não entenderem que a vida do filho não é uma extensão da vida dela, né? Eu entendo que o ninho vazio ele é um processo de luto também, né? Não deixa de ser um luto, né? Ainda que seja um luto que você vivencie com o filho em vida, né? Porque ele está vivendo uma outra história, enfim. Mas entender que ele vai começar uma vida e que limites são estabelecidos a partir dali, né? Que ele vai ter a vida dele, ele vai ter uma rotina diferente, ele tem o espaço dele, e a partir disso, algumas permissões são necessárias. Você não vai sair atravessando a vida dele, tomando decisão pela vida dele, e a ausência do respeito desses limites gera muitos conflitos que muitas vezes geram rompimentos em decorrência disso, que daí você fica às vezes vivendo um luto de um filho em vida, porque ele rompeu definitivo por falta de respeito a esses limites, né? Por ela estar sempre atravessando esse caminho, né? Sim. Até porque, bom, Dani, você, assim como eu acho que na psicanálise, né, fala que o pior problema que a pessoa pode ter é com a mãe, né? Sim. Então, acontece muito também desses atravessamentos serem assim, por exemplo, você é minha filha, eu desejo que a vida inteira eu desejei que você fosse professora, mas aí você decidiu ser psicóloga. Então, eu me frustro, porque eu acho que você não vai ser feliz sendo psicólogo. Porque sempre que eu desejo algo, eu desejo baseado naquilo que eu gosto, né? Então, as mães, muitas vezes, elas tomam como verdade os desejos delas para os filhos. E aí, se o filho não cumpre com aquilo que ela deseja, ela se frustra. Mas se o filho copia exatamente tudo que a mãe quer, ele está vivendo a vida que a mãe quer, não a vida que ele deseja. Então, essa questão. Aí também, essa questão que a gente está falando de conflito nos casamentos dos filhos. Acontece muito mais também essa questão do ninho vazio quando o filho ou a filha vai casar com alguém que a mãe não gosta. É bem pior. Quando é um genro ou uma nora que a mãe gosta, parece que não dá tantos esses conflitos. Independente se você gosta ou não da sua nora ou do seu genro, é o seu filho ou sua filha que escolheu. E não tem como você mudar isso, né? Você tentar fazer de tudo para romper, né? Uma vez eu escutei uma mãe falando assim: nossa, eu acho que eu não calejei meus joelhos suficientes porque ele casou com ela. E eu fiz de tudo, né? Imagina como. E aí é quando acontece mesmo os rompimentos, porque, assim, ao invés da mãe apoiar, ela tá estragando tudo, ela tá numa loucura, né? Até porque, assim, tem que cuidar para não virar até, de certa forma, Sim. muitas vezes. E em vez de trazer para perto, você acaba afastando, né? E dentro de uma condição onde a pessoa está envolvida, onde a pessoa ama, né? Ela tem uma segurança de que o amor da mãe ela vai ter para a vida inteira, mas aquela pessoa ela não vai. E, às vezes ela acaba priorizando aquele amor que ela pode perder e deixando aquele amor ali de lado, né? Ela acaba criando um rompimento mesmo. Ao mesmo tempo, a gente precisa considerar também, assim, uma coisa muito importante, que também talvez gere até uma certa polêmica, porque assim, ó, quando um homem fica muito tempo casado, a mãe conheceu ele até o momento que ela morou com ele. Quando ele vai para um casamento, as prioridades e as escolhas dele automaticamente vão mudar. E quem passa de fato a conhecê-lo é a esposa.
Então, a esposa, ela vai exercer um papel, em alguns aspectos, maior do que é da mãe. Uhum. E algumas mães não aceitam. E assim, se levar em consideração o ciclo natural da vida, a esposa vai ficar muito mais tempo com o seu filho, do que você como mãe. Sim. Então, assim, muitas vezes pensar assim, não, meu filho vai sempre dar prioridade, e às vezes não. Às vezes o filho tem um filho que tem uma necessidade maior do que a mãe, a esposa vai ter, e a mãe se sente deixada de lado. Assim, como se filho tem a obrigação de colocá-la como prioridade. Mas vou citar até um bíblico, uma passagem bíblica. E deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. Uhum. Então, vai mudar os papéis. E aí, as mães precisam entender isso, porque ela também fez isso um dia. Ela também foi filha, ela também deixou a mãe. Só que às vezes elas esquecem. Elas esquecem, elas querem exercer um determinado controle sobre a vida dos filhos, né? E precisa entender que o controle que ela vai exercer é dentro da vida dela, no relacionamento dela. Esse controle, quando eles eram crianças, fazia um determinado sentido, mas a partir do momento onde eles são adultos, eles precisam tomar decisão sobre as próprias vidas, né? Sim. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Participe do Fala Psico e suas dúvidas. 67 998 90 1057. De volta com o Fala Psico. Voltando aqui para as perguntas, Andréia, a gente já tinha comentado um pouquinho como é que o ninho vazio pode afetar, né, os relacionamentos em relação a interferências, né, dos pais em relação aos filhos. Mas isso pode afetar o relacionamento conjugal, no caso, né, dos pais que ficaram em casa, o relacionamento entre esposo e esposa? Afeta assim, ó. Por exemplo, eu acredito que hoje está muito mais fácil porque há um planejamento de filhos, de número de filhos, né? Se a gente pensar na nossa geração, já tá assim, né? Nós não temos tantos irmãos igual os nossos pais, né? Então, talvez os casais, como eu vou voltar naquilo que eu disse, nós somos várias personagens, somos várias pessoas, né? Nós somos a profissional, nós somos, enfim. O relacionamento, se ele. E tem muitas pessoas que mantêm o relacionamento só pelos filhos, né? Uhum. Então, existe até pessoas que, quando os filhos saem de casa, é o momento que elas se separam. Uhum. Elas falam: não, agora a nossa obrigação maior era cumprir com os nossos filhos. Então, aí o que que acontece? Acontece desse envolvimento, por exemplo, da mãe ou do pai no relacionamento dos filhos e os dois brigarem por causa disso. Por exemplo, o pai não aceita que o filho não faça mais certas coisas com ele e tal, e aí a mãe vai brigar com ele: ô fulano, para com isso, o Juninho casou, o Juninho não é mais seu, né? Uhum. Então, assim, eles vão às vezes brigar por causa disso.
E também existe, é assim, ó, dizem que, isso é uma dica, tá? Pra quem não casou ainda. Case-se com alguém que você gosta muito de conversar. Porque no final só vai sobrar ele, Uhum. né? Seus filhos vão casar. Então, assim, você tem que se casar com alguém que você goste de ter coisas em comum, que gosta de conversar. Então, se é um casal que não tem uma comunicação e que, assim, lógico que além de mãe, você também tem que dedicar o seu tempo de esposa. Hum. Então, se você nunca teve essa dedicação como esposa, porque você só foi mãe, você não foi esposa. Então vai mudar muito os papéis quando ficar só os dois. Então, assim, de ter sim, mas também tem coisas que o casal vai retomar. De quando eles namoravam, ou algo, cada um também pode dar conflito, porque ele fala assim: não, agora eu vou viver o meu sonho. E você não está incluído no meu sonho. Então, sabe, assim, de falar assim: acabou minha obrigação com o filho, então agora eu vou pensar em mim, e às vezes os planos não estarem conectados, e também dar esse conflito até de uma liberdade que não tinha antes. Então, assim, pode dar. Gente, se a gente for listar problema que pode dar desse casal sozinho, pode dar inúmeros. Inúmeros mesmo. Assim como podem dar, né, eles se reconhecerem Uhum, e traçarem outras coisas, né? Tem casais, por exemplo, que já fazem planos, né? Os meus filhos, eles vão sair de casa, eu vou me aposentar e a gente vai viajar pelo mundo, a gente vai morar na praia, a gente isso. vai fazer isso. Já tem também um planejamento para essa etapa, né? Sim, E eu, até se existe esse planejamento, aí o ninho não fica tão vazio assim. porque já muda, porque você já tem uma preparação, você já vai amadurecendo para essa Uhum. possibilidade, E né? sempre são, na verdade, os pais que já estão preparados para o ciclo, né? Que sabe que os filhos vão ter ali seus 20 anos a 30 anos ali que vão estar com os filhos, né? É, tem pais que ficam com ciclos maiores, 40, 50 anos, né? Sim, com certeza. Mas que vão dar um novo sentido, talvez, e vivenciar. Eu vou usar aquele clichê besta que virou um meme uma vez: saudades do que não viveu ainda. Então, talvez eles vão viver coisas que eles nunca tenham vivido antes. Talvez seja melhor. Às vezes vai dar menos problema do que vai dar mais soluções. Eu acho que talvez o casal, porque assim, eu sempre falo, sempre vai haver conflito entre um casal, porque assim, sempre que há uma vivência nova, você vai conhecer aquela pessoa naquela versão. Então, talvez você vai conhecer uma versão boa, ou talvez você vai conhecer uma versão bem egoísta da pessoa, né? Quando tá só o casal também. Mas você sabe, Andréa, a realidade, pelo menos dessa geração, que os filhos estão saindo de casa hoje, são pessoas que aproveitaram pouco tempo a vida de relacionamento, porque já tiveram filhos, não conseguiram namorar muito, aproveitar muito, viajar, e esse é o momento de aproveitar isso, né? Sim. Enquanto casal ali, porque as pessoas, né, namoraram, já casaram, às vezes com 1 ano, 2 anos de relacionamento já tiveram filhos, então, Eles nunca se viram como um casal, sim, né? só assim, como pai, Como como pai e mãe, mãe. como filho, né, sempre dentro de uma função instituída, mas como casal efetivamente, muitos não tiveram oportunidade, assim, de viver uma experiência. Até também, Dani, pela questão financeira, né? Sim, Porque assim, quando você tem um filho, todo o dinheiro vai ser voltado, a prioridade é para o filho, né? Para a educação, para a saúde do filho. Então, também quando esses filhos vão embora, vai aumentar a condição financeira, porque assim, é uma hipocrisia dizer que o dinheiro não traz felicidade, né? Muita coisa dos seus sonhos, sei lá, acho que 90% dos nossos problemas se resolve com dinheiro. uhum. Então, talvez a pessoa já está no final de carreira, ela vai estar ganhando melhor, ela também vai ter condições de preencher esses vazios que vão ficar sem os filhos, né? Sim, aproveitar, desfrutar, né? Por isso que quando se tornam avós, isso muda, porque eles já estão num momento tanto financeiro bom, tanto de que a avó tem que se preocupar com a educação, ela só vai dar diversão. Uhum. Então, por isso que falam que a avó é a mãe com açúcar, né? Porque eu acho que o ideal para uma mãe seria poder ter só a preocupação de vó, né? Aí por isso que também muda muito a questão do relacionamento quando os filhos vão embora.
E há diferença entre como os homens e as mulheres vivenciam esse processo? Sim, porque por mais que tenhamos pais presentes, na maioria não são, Uhum. né? E mesmo que um pai, o Lacan fala que o pai pode ser até biológico, mas o pai sempre adota. O pai nunca é o pai. Uhum. O pai sempre vai ser um terceiro ali na relação. Então, o pai, ele tem um vínculo. E, infelizmente, poucas pessoas dizem, assim, muito bem dos relacionamentos com os pais, né? Muitas pessoas não tiveram nem o pai em casa. Mas quando tem o pai ali, o pai é figura meio coadjuvante que ele escolhe. Mas o filho sempre está ali mais próximo da mãe. Então, assim, os cuidados e algumas tarefas não são tão importantes que o pai executa, vamos dizer assim. Coitado dos pais, né? Infelizmente. Então, vai depender muito de como é o vínculo com esse filho. Às vezes o filho é mais apegado ao pai, então vai ser o pai mesmo que vai sentir. Só que no normal, os homens demoram mais para sentir e os homens demoram mais para demonstrar, até porque a maioria não demonstra. Então, quando talvez um pai vai sentir, ele já está sentindo, mas ele não demonstra. Então, não que ele não sente, ele só tem dificuldade de demonstrar. Então, sempre vai ser diferente a vivência do pai e da mãe. É que o vínculo, a mulher, ela já sente ali na barriga, ela sente na amamentação, né? Tem Sim. toda uma formação de vínculo dentro, né, desse processo que o Uhum. homem, ele não entra nisso, né? Não. Eu acho que a natureza seria mais justa a mulher, ela gestar e o homem amamentar, Eu concordo plenamente. né? A gente acaba fazendo tudo isso. E, de certa forma, naturalmente, a gente, a partir disso, acaba trazendo muita coisa para nós, né? Sim. E é comum o surgimento de sentimentos como inutilidade e abandono? A gente falou bastante disso, Sim. né? Eu acho que quando é o sentimento do ninho vazio, acredito que são esses dois sentimentos os maiores que a pessoa sente. Vamos pensar assim, são sintomas do ninho vazio, seriam esses. Uhum. E agora, focando na parte de ressignificação, né? Como é que uma pessoa ela pode se preparar emocionalmente, né? Os pais ou os cuidadores para a saída dos filhos? Se já anteriormente houve esse planejamento, não vai mudar muita coisa. Talvez ela vai colocar os projetos e os sonhos em prática, Uhum. né? Eu penso assim que se tem essa preparação, eu acho que colocar em prática vai suprir, de certa forma, isso, né? Então, assim, preparado numa totalidade, nunca estará. Mas se você começar a enxergar, porque assim, o grande problema do ninho vazio, Dani, são essas mães que tem até um processo até meio obsessivo pelo filho. É uma mãe que ela já está preparando para uma autonomia e tal, ela vai sentir diferente. Talvez ela vai, a preparação dela e existe um retorno da mãe, né? Quando ela se torna avó. Geralmente, quando a mãe vai, quando o neto nasce, é uma das mães que vai, né? Ou as duas avós vão cuidar. Então, talvez não fique tão. Talvez ela tá preparando esse momento. Só que tem filhos que não vão ter filhos, então essas mães também têm que entender, gente, não é todos. Então, assim, mas se existe planejamento e coisas assim, porque você também tem que sonhar como mulher, como esposa. Então, talvez agora só vai mudar o seu papel. Você não vai deixar de ser mãe, mas aí você vai se ver em um papel diferente. Talvez seja um momento, se você se vê numa condição onde você tem um filho e você se percebe numa dependência emocional do filho, com essa dificuldade de pensar numa vida, né, ou sofrendo já por pensar que esse filho vai sair de casa, de procurar ajuda agora, para você já ir construindo, né, um desapego em relação a isso, né, porque é dependência emocional. Provavelmente tem uma dependência emocional associada. Isso, e são as mães que justamente sofrem mais. Então, é procurar ajuda já nessa fase onde você identifica. Mas tem uma coisa muito importante. Você ser mãe de um bebê é uma mãe, você ser mãe de uma criança é uma mãe de adolescente é uma outra mãe completamente diferente,
e mãe de adulto. Então, assim, cada fase também da sua vivência enquanto mãe, haverá mudanças. Uhum. Então, você sempre tem que estar preparado. Antes, o teu desespero, se o bebê não era suprido, seu leite não era suficiente, passou da hora de trocar, de pôr para dormir, é diferente de uma criança que vai aprender a andar, que é diferente da criança que vai para a escola e de um adolescente. Então, assim, tem que haver esses rompimentos, porque assim, eu já atendi casos, por exemplo, de que a criança tinha uma regressão por conta do apego que a mãe tinha, a criança já tinha seus 4, 5 anos, e a mãe colocava para dormir como um bebezinho. Então a criança continuava com. Ela regredia porque a mãe causava isso nela, na criança dela. Uhum. Aí ela falava assim: não, então se eu crescer, minha mãe não vai me amar, né? Para você ver como que muitas vezes um excesso de cuidado ele não é bom. Nada em excesso Não é é saudável para criança. não. Então, é as mães que estão nos ouvidos identificarem, né, esses sinais para procurarem ajuda adequada, porque isso vai ter vai se tornar um prejuízo muito grande, tanto para a própria mãe quanto para o filho lá na frente. Porque tem filhos que não saem de casa por isso também. São Sim. aqueles filhos que ficam ali que eles não conseguem desenrolar a vida porque eles têm essa dependência também, né? Esse receio de frustrar, esse receio, Uhum. né, de perder esse amor. Inconscientemente, eles ficam nessa necessidade de satisfazer a expectativa dessa mãe. E a pessoa ela não consegue sair do lugar. E às vezes ela vem procurar a psicoterapia para tentar entender por que é que ela não consegue. Ela tem uma oportunidade de emprego, ela não tem coragem de enfrentar, porque tem outra cidade, ela não quer esse afastamento. E isso prejudica muito a vida da pessoa. Tem uma coisa que eu falei esses dias atrás que eu acho que é muito importante. Por exemplo, tem algumas pessoas que querem inverter os papéis. Uhum. Elas querem ser as mães das mães delas, né? O que que a gente precisa pensar sobre a mãe? Nada do que você fizer vai ser suficiente para você pagar a sua vida. Uma vida não tem preço. Então, nada do que você fizer vai ser suficiente para você agradecer a sua mãe. Uhum. Então, às vezes a pessoa ela fica nesse processo. Lógico que você ser um bom filho é a melhor coisa, é o maior agradecimento. Você ser honesto, você ser uma pessoa de bem, você. Então, assim, é isso que uma mãe quer. Ela não quer que você, por exemplo, deixe de fazer as suas coisas porque às vezes você vai deixar de fazer um projeto pessoal seu, porque você quer dar uma casa para sua mãe. Então, assim, existe um limite também, né? Uhum. Dessa gratificação que a gente tem pela mãe. Porque é impossível pagar a mãe. Filhos também que nos ouvem, se vocês por acaso estiverem passando por isso, por esse sentimento, né, procurem auxílio. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente volta para o último bloco do Fala Psico.
De volta para o último bloco do Fala Psico, voltando aqui para a gente falar sobre estratégias de enfrentamento. Quais estratégias ajudam a ressignificar esse momento como um novo ciclo? Primeiramente, se conhecer. Você precisa se conhecer enquanto pessoa também, não apenas enquanto mãe. Então, primeiramente, é o primeiro passo para você entender os seus limites, para você entender quem você é no mundo, o que você espera. Então, a partir desse ninho vazio, vamos dizer assim, a primeira coisa é qual é o seu papel no mundo? Não é só ser mãe. O seu papel no mundo pode ter muitas outras formas. Então, a primeira coisa é você saber o que você quer, quais são os seus objetivos, porque o seu sonho enquanto mãe se concretizou quando seu filho foi embora, vamos dizer assim. E as outras coisas que você sabe que você abriu mão para cuidar do seu filho e que talvez eram coisas simples, importantes e que você não fez. Então, talvez você precisa fazer um resgate de como você era quando você não era mãe. Isso é muito importante para você começar a se perceber fora desse papel também. E agora uma reflexão sobre a questão social, cultural e um novo olhar. Uhum. A cultura atual, ela ainda reforça que o papel de mãe ou de pai é o centro da identidade do sujeito? Sim, porque a responsabilidade de se colocar um filho no mundo é muito grande. Então, você é responsável por tudo, né? Porque, assim, eu acredito, Dani, que você já tem ouvido muito isso, né? De pessoas que chegam na psicoterapia muito frustradas, porque, assim, os pais jogam na cara, né? Eu te dei educação, eu te dei saúde, eu te dei. Mas desde que você coloca uma criança no mundo, você tem que prover ela. Você precisa colocar até ela ter autonomia, né? Então, assim, a melhor forma de educar uma criança é pelo exemplo. Se você não for exemplo, você pode fazer o que for, que nada vai convencer o seu filho. Lógico que o ambiente molda. Existem filhos bons de pais ruins e existem filhos ruins de pais bons, né? Isso também aí é ligado à personalidade. Mas sim, não tem como os pais não serem o centro da vida de uma criança. Isso não existe. Isso pode mudar a sociedade do jeito que for. Pode vir criança pela Amazon daqui uns anos, né? A IA vai criar as crianças, vai mandar por caixa. Você escolhe a cor dos olhos, o sexo, a cor do cabelo, enfim. Mas ainda é você que vai ter que cuidar. Você vai ser o centro dessa criança. Isso não tem como mudar. Não existe. E não adianta querer gerar a culpa no filho por conta disso, né? Uhum. Porque tem pais que ficam nessa cobrança e com essa dívida, porque o filho cresce com esse sentimento de dívida que a gente estava até comentando no intervalo, de que precisa de alguma forma suprir isso, tudo aquilo que foi feito, mas é impagável, né? E é da expectativa que o pai tem, ou da mãe que tem pelo filho. O seu filho não é um cachorrinho adestrado, um robozinho, uma coisa que você vai manipular ali como uma marionete que vai fazer tudo o que você quer. Então, assim, é como se você o filho não vai ter uma dívida com você nunca. Todo pai e toda mãe que eu atendo no consultório, o primeiro luto que eu falo que eles precisam elaborar é que o seu filho não nasceu para satisfazer suas expectativas. Isso mesmo. É um luto real. O seu filho, ele tem uma vida, ele tem as vontades, tem os anseios. O papel de um pai é de orientação, mas ele não tem um papel de controle. Ele não vai passar. Uma coisa que eu sempre falo também a gente acaba atendendo assim muitas pessoas que não curaram os traumas delas. E aí elas acham que o trauma vai ser hereditário. Não vai ser hereditário, só se você causar o mesmo trauma. Então, por exemplo, tem pessoas que vivem relacionamentos horríveis, principalmente mulher, porque ela não teve pai e ela não quer que o filho dela não tenha pai. Então, ela se sujeita a estar num relacionamento ruim, mas o que ela está mostrando para o filho, para a filha? Que relacionamento que está fazendo o filho construir? É como se o filho não merecesse um bom relacionamento, né?
Então, tem tantos atravessamentos nisso que a gente se frustra muito quando a gente encontra pais que, ao invés de você, pai, você, mãe, você é autoridade do seu filho. Mas ser autoridade requer você ensinar uma hierarquia, um respeito, que na sociedade você sempre vai estar submetido a alguém. É isso, né? É em casa que a gente vai aprender isso. Só que aí, quando é um pai que quer impor, ele não está agindo com autoridade, ele está agindo com autoritarismo, que são coisas impostas do jeito que ele quer. Lógico que o pai e a mãe, ele não vai errar porque ele está sendo maldoso. Só que às vezes é um egoísmo tão grande que quer que o filho supra tudo que ele quer, que ele sufoca, né? E aí a gente encontra pessoas que viveram uma vida inteira com a responsabilidade de que quando os pais ficarem idosos e tal, é eles que vão ter que cuidar, assim, como se... E às vezes tem pai e mãe que nem vai precisar de ser cuidado, eles vão ter autonomia na velhice, né? Entre tantas coisas, mas os filhos vivem numa redoma ali, como se nada na vida da vida dele, daquela coisa do honrar pai e mãe. Só que você é um filho honrado, né? Então, assim, você não tem que ter um filho. Se você gerou um filho pensando que ele vai ter por obrigação cuidar de você, você tá com o objetivo errado. Então, e tem muitas pessoas que não se casam, que não vão estudar fora, só porque algum dia vai ter que cuidar desse pai e dessa mãe, no final. E as pessoas anulam a vida em decorrência disso, né? Muitas, muitas. E é só na psicoterapia, a gente... Dani, eu já atendi pessoas idosas, assim, que elas descobriram que elas poderiam ter uma vida separada da mãe. E a grande maioria das pessoas, elas vivem disso, né? De que elas vão morrer se elas saírem de perto da mãe. É uma triste realidade para muitas pessoas. E que mensagem que você deixaria para quem está vivendo, né, esse momento agora, né, e se sente perdido, tanto com o ninho vazio, com essa dependência, quanto para o filho que se vê nessa condição de repente ter, né, se vê nesse controle, nessa condição de manipulação, Andréia? A primeira coisa é assim, a gente entende que não é todo mundo que tem condição de procurar uma psicoterapia, infelizmente, né? Mas se tiver condição, procure para você se reconhecer, para você se redescobrir, para que você entenda que a partir do momento que o seu filho voou, você realmente cumpriu o seu papel. Você foi uma mãe boa, pai bom. Quando você pôde, talvez, vamos dizer assim, morrer em paz, porque se você não estiver aqui, o seu filho vai conseguir viver de forma autônoma, né? Você precisa preparar o seu filho para isso. Lógico que ninguém vai querer perder os pais, mas em algum momento isso vai acontecer, como um processo natural. E você precisa pensar que os seus exemplos, os seus ensinamentos vão fazer o seu filho ter uma vida digna, uma vida boa e honrar você onde você estiver, desde que você criou eles para ser do mundo. Os filhos são do mundo. Então, a partir do momento que você conseguiu isso, você cumpriu o seu papel com excelência. Andréia, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero que você venha mais vezes falar sobre outros temas. Muito obrigada, Ferreira, né, que é a nossa equipe de apoio, o Ada, a todas as pessoas que nos acompanharam através da Rádio Cultura, através do YouTube, através do TikTok. Uma boa noite a todos vocês, uma excelente semana, ótima quarta-feira, fiquem com Deus e até a próxima quarta com mais Fala Psi.